E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Então, conforme a gente combinou, eu fiz um videozinho sobre revisão de uma revisão de faturação, com alguns casos que a gente ia precisar, e agora a gente vai finalmente entrar em resolução de equação de segundo grau. Mas calma, primeiro a gente vai fazer as resoluções de equações de segundo grau incompletas, tá? Então, por enquanto, elas ainda não têm todos os seus termos. Assim que a gente conseguir compreender incompleta, aí a gente dá um passo um pouco maior. Bom, então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é o que é uma equação de segundo grau incompleta. Então, uma equação de segundo grau incompleta é aquela que falta um dos termos. Só que tem um detalhe: não pode ser o termo ax quadrado. Pode faltar o termo bx, pode faltar o termo c e podem faltar os dois, certo? Nossa, Marina, eu não estou lembrando do que você está dizendo. Primeiro, a gente tem que lembrar que uma equação de segundo grau tem a seguinte forma geral: ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral da nossa equação de segundo grau. Beleza? Beleza. Partindo daqui, a gente pode elencar os casos em que a gente vai ter uma equação de segundo grau incompleta, porque assim a gente consegue dizer quantas formas de resolução a gente vai ter para incompleta. Bom, o que pode acontecer? Vamos puxar os três casos aqui ao lado, depois a gente faz um por um. O primeiro caso. Bom, eu posso ter A igual a zero? Não. Lembrando, para ser equação de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Ah, não lembro muito bem disso. Assiste aqui, vou colocar aqui em cima para vocês o vídeo com resolução com introdução à equação de segundo grau. Então, o A não pode ser zero. Mas o B pode ser zero? O B pode. E o C? O C também. Então, vamos colocar o primeiro caso, B igual a zero. Beleza? Então, quando B for igual a zero, vai sobrar qual equação para a gente? Vai sobrar a equação ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro caso de resolução. Tudo bem? Qual é o nosso segundo caso? Bom, o A não pode ser zero, o B pode, o C pode ser zero? Pode. Então, vamos colocar o segundo caso como caso C igual a zero, tá? Se C for zero, quem sobra para gente? Sobra ax quadrado mais bx igual a zero. E esse é o nosso segundo caso. Agora vamos para o terceiro caso. Lembra que eu disse que o A não pode ser zero, mas o B e o C podem ao mesmo tempo? Então, B e C iguais a zero. Quem sobra nesse caso? Sobra um ax quadrado igual a zero. Tudo bem? Então, a gente vai, a partir de agora, entrar em cada um desses casos e ver como é que eu resolvo. Mas, prestem atenção, é difícil aparecer problemas que dizem resolva a equação. Vai aparecer para vocês, encontre as raízes da equação de segundo grau. Tudo bem? Então, a gente vai descobrir como é que a gente encontra as raízes dessas equações, ok? Então, vamos lá para o primeiro caso. Bom, o nosso primeiro caso, então, no nosso primeiro caso, a forma da nossa equação é ax quadrado mais c igual a zero, ok? Vocês podem ir acompanhando pela apostila, talvez não esteja exatamente nessa ordem, mas é só vocês irem procurando cada um dos casos, tudo bem? Bom, quando a gente tem uma equação do tipo ax quadrado mais c igual a zero, não é muito difícil a gente resolver. Por quê? Qual é a ideia de resolução de equação? Qualquer uma que seja. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma equação de primeiro grau. Uma equação simples, que é a que vocês já sabem fazer. Vocês normalmente isolam o x, certo? Você deixa o x sozinho. A ideia de resolver equações desse tipo que a gente está vendo agora, esse primeiro caso, é exatamente a mesma. Vamos isolar o x, tá? Antes da gente começar a lidar com as letras, porque com essas letras eu vou conseguir chegar num resultado geral, eu vou dar um exemplo numérico para vocês. Então, ó, vamos lá, por exemplo numérico. Então,
aparece para vocês a seguinte equação. Aí você olha e diz, bom, é uma equação de segundo grau, então eu preciso isolar o meu x, certo? Vamos fazer, então, do jeito que a gente sabe. O que é isolar o x? É tentar deixar esse cara sozinho. Então, tudo que não interessa pra gente, a gente vai fazer aparecer do lado direito. Então, esse 18, esse menos 18, ele vai sumir daqui porque eu vou somar 18. Então, ele vai aparecer somado 18 do outro lado. Ok? Beleza. E agora, bom, esse 2 está multiplicando o meu x, então ele vai dividir o meu 18. Ok? Ok. Agora vem para cá, ó. Esse quadrado aqui, como é que eu tiro esse cara daqui? Ó, o que a gente tem usado para deixar o x sozinho? A gente não usa a operação inversa a que está ocorrendo? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, para eu tirar esse quadrado daqui, eu posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Eu vou fazer até o passo a passo aqui para vocês, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual 18 dividido por 2 dá 9. É igual a raiz quadrada de 9. O que é que eu fiz, então? Como é que a gente resolve isso? A gente sempre aplica a mesma operação dos dois lados, certo? Então, se eu aplicar a raiz quadrada aqui, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, beleza? Não lembra muito de radiciação, retoma um pouquinho as propriedades de radiciação e volta. Aqui, raiz quadrada de 9 é 3, ok? Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que em equações de segundo grau, normalmente a gente tem duas raízes? A gente obrigatoriamente tem que ter duas raízes. Ou elas são as duas reais, ou elas são as duas, uma delas é real e a outra não, ou ela não tem raiz real. Tudo bem acontecer isso. Pode ser que não tenha raiz real. Mas no nosso caso, a gente precisa encontrar dois valores para x que façam isso aqui ser verdade. Se x for igual a 3, isso é verdade. Mas vem comigo, se x for menos 3, isso aqui também é verdade, não é? Menos 3 ao quadrado, faz aqui no cantinho, ó. Menos 3 ao quadrado não é menos 3 vezes menos 3? Isso aqui não é igual a 9? Então, o menos 3 também é raiz da minha equação. Então, eu vou vir aqui e vou colocar que x pode ser mais ou menos 3. Presta atenção, não estou dizendo que x pode ser mais ou menos 3. Eu estou dizendo que ele pode ser mais 3 ou menos 3. E a gente usa esse mais e menos aqui em frente ao número para representar que ele tem dois resultados possíveis. Tudo bem? Então vejam, eu tinha uma equação de segundo grau e eu descobri que se eu trocar o x por mais 3 ou por menos 3, essa equação, essa igualdade se torna verdadeira, certo? Então é assim que a gente vai agir nas equações de segundo grau dessa forma aqui. A gente percebe que ela só tem x em um termo, então a gente vai isolar esse termo. Tudo bem? Agora eu vou generalizar para vocês todo esse processo. E talvez, num primeiro momento, isso pareça um pouco difícil, mas vamos devagar, não é tão difícil. A gente vai passo a passo e, se precisar, a gente segue repetindo toda vez o passo a passo. Então, ó, eu vou pegar e vou resolver genericamente essa equação aqui, tá? Eu vou resolver usando letra. Então, vamos fazer com muito cuidado, tá? Nosso A e o nosso C, eles são os coeficientes, eles são números. Então, a gente vai agir como se eles fossem números. O nosso foco aqui é isolar o x, então é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu quero isolar o meu x. Primeira coisa, eu sumo com o termo independente daqui. Então, sobra ax quadrado é igual a menos c. Por que menos c? Porque ele vai passar com sinal trocado. Mas no outro não passou 18? Mas presta atenção aqui, ó. Ele era menos 18, por isso que ele apareceu com sinal trocado.
Tudo bem? Quando eu ponho um menos na frente, quer dizer que eu vou trocar o sinal que ele tinha anteriormente, ok? Ok, então agora a gente tem que fazer o A sumir daqui. Como é que eu faço o A sumir daqui? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Beleza. E agora? Bom, agora eu tinha que aplicar a raiz quadrada. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada, só que a raiz quadrada em equações de segundo grau, ela vai passar mais ou menos. E agora a gente descobriu um resultado genérico para nossas equações de segundo grau da forma ax² mais c. Marina, eu não entendi absolutamente nada. Sabe como você vai entender? Olhando para o nosso exemplo anterior. Eu vou pegar o meu exemplo anterior e vou mostrar para vocês que essa generalização funciona. Olha aqui. Ele está dizendo para mim que sempre que eu tenho uma equação desse tipo, as raízes são dadas por mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Ah, tá bom. Então quer dizer que se eu pegar aqui menos c, quem é a? Primeira coisa que a gente tem que se acostumar a fazer em equação de segundo grau. Vamos achar quem são os nossos coeficientes. Então, a é 2. C é menos 18. Cuidado com o sinal. E o B é 0. Beleza? Esse B nem tá na jogada por enquanto. Então, vamos ver aqui, ó. Menos C. Menos C é menos 18 sobre A, que é 2. Raiz quadrada mais ou menos. É isso que a nossa fórmula está dizendo para a gente fazer. Isso é uma formulazinha. Ele está dizendo o quê? Para a gente pegar o C com sinal trocado, dividir pelo A e extrair a raiz dele. E assim a gente acha a raiz da equação. Então, vamos ver. Menos 18 é mais 18. 18 dividido por 2 é 9. Mais ou menos a raiz de 9 é mais ou menos 3. Não foi exatamente o resultado que a gente encontrou? Então funciona. Nossa, Marina, mas então eu tenho que decorar essa fórmula? Não, você não precisa decorar essa fórmula. Por quê? Porque é uma forma relativamente simples de se encontrar a raiz. A gente sabe isolar o x. Então, toda vez que aparecer equações dessa forma, você não precisa necessariamente utilizar essa formulazinha. Você pode fazer a resolução seguindo esse passo a passo do exemplo que a gente seguiu. Não tem problema, tudo bem? Agora, se você lembrar disso aqui em algum momento, tudo bem você utilizar. O que eu quero é que vocês comecem a se acostumar com a ideia de que formulazinhas existem, porque essas formulazinhas vão acabar ajudando muito quando a resolução for completa, beleza? Então, entendido esse primeiro caso, que vocês vão fazer bastante exercício sobre isso e a gente vai trabalhar muito esses casos. Então, entendido esse primeiro caso, a gente vai passar para o segundo caso, ok? Bom, o segundo caso, então, é o caso em que o nosso C era igual a 0, certo? Então, era o caso que sobrava essa equação aqui pra gente. E é aqui, meus amigos, que a gente vai precisar lembrar daquele caso de fatoração que a gente conversou no vídeo anterior, tá? Quem não assistiu, vou colocar ele aqui em cima também para vocês. Assistam um vídeo de revisão de fatoração. Quem precisar, assiste de novo, porque é nesse ponto aqui que ele vai ser importante. Vou colocar o exemplo aqui, então, para a gente poder trabalhar igual a gente fez no caso anterior. Percebam que agora eu não tenho C. Eu não tenho um termo que está sozinho. Ok, então, vamos resolver do mesmo jeito que a gente tentou resolver o outro. Ah, Marina, mas aqui fica difícil isolar o x, porque eu tenho x em 2 termos. Eu concordo, mas é agora que você tem que lançar a mão da sua criatividade e começar a enxergar esses termos como coisas quebradas, tá? Esse 3x ao quadrado, eu posso enxergá-lo como 3x vezes x. E esse 6x, eu posso enxergá-lo como 2 vezes 3x. Concordam comigo? Quando eu faço isso, eu acho exatamente o nosso fator comum. Quem é o nosso fator comum? É 3x. Então, vamos reescrever isso aqui. 3x é o fator comum. Quem sobrou sozinho aqui? Um x mais 2.
Beleza? Beleza. A partir daqui, amigos, ficou muito fácil. Só que tem um passo aqui, o pulo do gato, que vai ser muito importante para vocês a partir de agora. Vocês precisam lembrar, e isso não é uma coisa muito difícil de se lembrar. Se eu perguntar para vocês qual é o resultado da multiplicação entre 30 milhões vezes zero, vocês percebem que não é uma pergunta difícil? Eu estou multiplicando dois números e um deles é zero. O resultado é zero, certo? Sei que você respondeu aí. Ó, um número muito grande, qualquer ele que seja, vezes zero, vai dar zero. Então, percebam, se eu tenho uma multiplicação e o resultado é zero, algum dos dois fatores tem que ser zero. Vocês concordam comigo? 3 quadrilhões vezes alguma coisa deu zero. Essa alguma coisa tem que ser zero. O resultado, quando o resultado de uma multiplicação, quando o produto de dois números é igual a zero, obrigatoriamente um deles tem que ser zero. Certo? Agora, olhem para a equação que sobrou para a gente. Eu tenho uma multiplicação, porque eu fatorei. Lembra o que é fatorar? É transformar em uma multiplicação. Eu transformei em dois fatores. Eu tenho uma multiplicação que o resultado é zero. Então, quer dizer o quê? Que ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então, o que eu posso tirar daqui? Que 3x é igual a zero, ou que x mais 2 é igual a zero. Com isso aqui, eu resolvi minha equação. Porque, veja, se 3x for igual a zero, então o meu x é igual a zero, vocês concordam? Se x mais 2 for igual a zero, então o meu x é igual a menos 2. E eu encontrei dois valores que tornam a minha equação verdadeira. Tem certeza, Marina? Absoluta. Coloca x igual a zero aqui na nossa equação inicial. 3 vezes zero ao quadrado, zero. Mais 6 vezes zero, zero. Zero mais zero, zero. Beleza? Coloca menos 2. Menos 2, vou até escrever aqui, ó. Para x, eita. Para x igual a menos 2. 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes menos 2. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4. Ok? Quanto que é 6 vezes menos 2? É menos 12. 3 vezes 4 é 12. Mais e menos, menos. Olha lá, 0 igual a 0, verdadeiro. Então, x menos 2, x igual a menos 2, é a raiz da minha equação. Então, quando eu tenho equações desse tipo, eu fatoro, e aí um dos dois tem que ser zero, ok? Você fala para mim, mas se só esse for zero, não tem problema. Para x igual a zero, isso fica zero e isso fica 2. Mas 0 vezes 2 ainda é zero. Tá entendido isso? Beleza? Então, essa para mim é a que você precisa mais ter cuidado. Por quê? Você precisa lembrar dessa partezinha aqui, ok? Então, agora eu vou, da mesma forma que eu fiz com o outro, eu vou generalizar, eu vou achar uma formulazinha para cálculo da raiz. Mas também não precisa se preocupar, tá bom? Se você consegue resolver dessa forma, resolve dessa forma. Não vou cobrar que você decore fórmulas. Mas eu vou fazer porque é necessário vocês irem se acostumando com a ideia de fórmulas. Então, ó, vamos lá. Então, eu não consigo isolar, eu posso fazer o quê? Qual é o meu fator comum aqui? Nesse meu caso aqui, é x, certo? X é o fator comum. X vezes quanto que dá x quadrado? Ax mais b, ok? Se eu distribuir, eu volto para anterior. E agora? Bom, nesse caso, x igual a zero, ok? Ou a x mais b igual a zero. Se a x mais b for igual a zero, eu tenho que o meu x vai ser igual a... O meu b vai para o lado de lá, negativo, e o meu a passa dividindo. Então, nesses casos, eu tenho que ou x é zero, ou x é igual a menos b dividido por a. Volta para o nosso exemplo e confere. Nesses casos, 1x é zero. 1x é zero?
Bateu, ok. Agora aqui, ó. Quem é A? Vamos lá de novo. Quem é A é 3. Quem é B? Olha na inicial. B é 6. O meu C é 0, como a gente já tinha dito. Então, quanto é menos B sobre A? Menos B, ó, x tem que ser menos B sobre A. Menos B é menos 2. Não, perdão. Menos B, olha aqui, ó, é menos 6. Eu estava olhando para a raiz, desculpa. Menos 6 sobre A, que é 3. Quanto que é menos 6 sobre 3? É menos 2. Olha aqui, ó. Bateu também. Tranquilo, galera? Essa aqui também é bonitinha de resolver. Não precisa decorar fórmula. Dá para fazer sem a fórmula. Mas é bom a gente saber que existe uma formulazinha. Beleza? Ok. Vamos agora, então, para o terceiro caso. O terceiro caso é o caso em que B e C são zero. Então, é o caso de ax² é igual a zero. Galera, olha bem para esse negócio aí. Eu vou dar um exemplo, mas olha bem para essa forma. Isso não é assim, é intuitivo a gente chegar no resultado sem ter que fazer muito esforço. Ó, eu tenho isso aqui, por exemplo. Eu te pergunto, quanto vale x nesse caso? Aí você volta lá no outro exemplo e fala, bom, Marina falou que quando eu tenho produto de dois números, o resultado é zero, obrigatoriamente um deles tem que ser zero. Se é 3 vezes alguma coisa, esse alguma coisa tem que ser zero. Logo, x² é zero, então x só pode ser zero. Ok? Não tem mais o que fazer. Se eu tenho b e c iguais a zero, a minha raiz necessariamente é o zero. Ok? Mas falou que tinha que ter duas. Sim, eu disse. Então, o que pode acontecer numa equação de segundo grau? Ou você tem duas raízes reais diferentes, ou você tem duas raízes reais iguais, que é o nosso caso, esse terceiro caso. As duas raízes são zero. Por mais estranho que isso pareça, é essa a realidade, tá? As duas raízes são zero. Pode ter uma raiz real e uma raiz imaginária, pode ter duas raízes imaginárias, várias coisas podem acontecer, certo? Então, na verdade, assim, é um número finito de coisas que pode acontecer, mas a gente não precisa se preocupar com eles exatamente agora. A gente vai ver mais para frente que dá até para a gente saber o que é que vai acontecer antes de resolver. Então, esse terceiro caso, para mim, é o terceiro caso mais tranquilo. Por quê? Porque se eu tenho uma equação desse tipo, quando eu vou isolar o meu zero, zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, eu tenho que x² é zero e o meu x só pode ser zero. Ok? Então, ó, vamos fazer um resuminho aqui. Primeiro caso. Não vou nem escrever primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Eu vou colocar direto os tipos de equação. Então, o primeiro que a gente trabalhou foi os do tipo ax² mais c igual a zero. A gente trabalhou com ax² mais bx igual a zero. E a gente trabalhou com ax² igual a zero. Nesse primeiro caso, a gente achou essa seguinte formulazinha. X é igual menos c sobre a, é a raiz disso, mais ou menos. Nesse caso, a gente achou que as raízes são x igual a zero e x igual a menos b sobre a. E nesse caso, a gente achou que x igual a zero. Beleza? Então, ó, esses três casos, a gente faz essa generalização para facilitar. Quem tem um feeling bom para utilizar esse tipo de coisa, já pode começar a utilizar. Então, quais são as dicas que eu dou para vocês? Primeira coisa, determinem quem é A, quem é B e quem é C. A partir daí, você consegue resolver qualquer tipo de equação de segundo grau, tanto incompleta quanto completa, tá? Quando a gente chegar na completa, vocês vão ver que o primeiro passo é determinar quem é A, quem é B e quem é C. Daí para frente, a gente consegue resolver qualquer coisa tomando cuidado e prestando atenção. Então, acostumem com o fato de que existem fórmulas, não necessariamente vocês precisam utilizá-las agora, vocês podem talvez começar a utilizar apenas quando precisar, mas saibam que essas fórmulas existem, que elas são importantes. Eu já disponibilizei, já
já propus alguns exercícios para vocês da apostila, então tentem fazer esses exercícios, tirem dúvidas caso essas dúvidas apareçam. A gente vai ter lives na semana que vem, então caso alguém precise de ajuda durante as lives, a gente pode rediscutir esse assunto na live, mas assistam os vídeos, pausem sempre que precisar, voltem, façam as perguntas no Classroom, que eu estou à disposição para ajudá-los, tudo bem? Então, um abraço e até a próxima.